Você sabia que por apenas questão de alguns meses o Brasil não é o primeiro país no mundo inteiro a realizar o primeiro transplante cardíaco? Isso mesmo, o Brasil, por apenas alguns meses. E hoje nós vamos falar aqui de transplante cardíaco. O Dr. Belisário vai responder tudo para vocês, vai ensinar, vai mostrar como é que é o transplante cardíaco, vai te levar lá para dentro da sala de cirurgia para que você aprenda. Vou te mostrar imagens aqui para que você entenda tudo do assunto mais falado do momento, transplante cardíaco. Isso mesmo, primeiro transplante cardíaco até os dias de hoje. O transplante cardíaco, com certeza, é, sem dúvidas, uma das maiores conquistas da história da medicina, né? E eu posso falar para vocês, como cardiologista, que a trajetória do transplante cardíaco é absolutamente fascinante, tá? Nos primeiros idos ali do século passado, a ideia de transplantar o coração de uma pessoa beirava aquela coisa mesmo de ficção científica. Mas hoje você já sabe que isso é muito mais que realidade. Naquela época parecia impossível, mas graças à determinação aí da ciência, de pessoas que foram pesquisadores aplicados, estudaram isso e trabalharam bastante para que isso acontecesse. A gente tem que falar, claro, que o primeiro transplante cardíaco começou lá com o Christian Barnard em 1967, dezembro de 1967, lá na África do Sul, lá na cidade do Cabo. E apenas ali 5, 6 meses depois, em maio, 26 de maio aqui no Brasil, o Dr. Zerbini, lá na Faculdade de Medicina, lá de São Paulo, ele já realizava o primeiro transplante cardíaco no Brasil. E então foram apenas a diferença ali de poucos meses, mas essa história não começou ali por meados, ali pelo finalzinho da década de 60. Essa história começou bem antes, lá no início do século mesmo, lá em 1905, tá? Lá na Universidade de Chicago começaram os primeiros estudos cirúrgicos experimentais. E naquela época, hoje já não se faz tanto isso, né? Hoje em dia existem modelos 3D, existem modelos protótipos onde você ensaia e testa essa experiência, mas ainda se faz muito cirurgia experimental. E naquela época foi cirurgia experimental. Pegaram um cãozinho lá, viram como é que se transplantasse, se ligasse em outro cão, como é que funcionaria esse coração. Aonde poderia ligar um vaso, aonde não poderia ligar um vaso ali, quais são as coisas importantes de se ligar, de se fazer isso. Dr. Alex Carrel, inclusive ele foi prêmio Nobel de Fisiologia em 1912 por esses esforços ali, foi a primeira vez que foi concedido um prêmio Nobel para um laboratório de cirurgia experimental, para um pesquisador de um laboratório de cirurgia experimental, por conta dessa questão que estava sendo pesquisada ali. E muito se avançou, a coisa que mais se avançou nesses últimos 40, 50 anos foi realmente a história ali da rejeição, né, do órgão, né? Como é que a pessoa recebe um órgão estranho de outra pessoa e essa compatibilidade pelos doadores. Então, como é que ela recebe e não rejeita esse órgão e como é que pode se trabalhar para que esses doadores sejam cada vez mais compatíveis, né? Se descobriu muito mais coisas além da compatibilidade sanguínea, mas outras características genéticas, inclusive, que podem colaborar para isso. Então, muito importante e a gente tem que falar sobre isso. O primeiro transplantado lá foi lá por Christian Barnard, lá na África do Sul, lá na cidade do Cabo, o senhor Wachowski, lembra não, acho que era Louis Wachowski, o nome do primeiro transplantado, a primeira pessoa que recebeu um transplante. Ele viveu apenas por 17 dias. E pasmem aí, viu? Os estudantes de medicina, pessoal que me acompanha por aqui, que gosta de saúde, ou até mesmo uma pessoa que já, infelizmente, teve um familiar internado aí nos hospitais, já deve ter ouvido falar. Ele morreu de pneumonia. E pneumonia, adivinhem por quê? Por Pseudomonas, que hoje é um germe que vive perseguindo aí, infelizmente, as nossas vidas e atormentando a vida dos pacientes aí nos hospitais. Então ele morreu apenas 17 dias depois. Aqui no Brasil, o nosso brasileiro aqui, ele tinha até um nome muito mais brasileiro, assim, brasileiríssimo na verdade, que era João Ferreira da Cunha, conhecido como João Boiadeiro. E ali no caso do João Boiadeiro, ele viveu 28 dias. Ele acabou falecendo um pouco depois ali por conta da rejeição mesmo do órgão transplantado. E aí, como eu estava falando, essa questão da rejeição foi muito amplamente estudada, vem sendo estudada, é um dos maiores desafios até hoje. Aqui no Brasil, a medicina brasileira continuou brilhando muito porque se investiu muito em pesquisa, em parcerias internacionais e acabou hoje se tornando uma realidade de transplante no Brasil.
Mas o que a gente realmente precisa saber, que vocês estão aqui nesse vídeo para saber, é para esclarecer quais são as pessoas que podem fazer um transplante cardíaco, quais são as pessoas que devem fazer um transplante cardíaco. Isso normalmente a gente chama na medicina de indicações, né? Aquela pessoa que tem indicação de fazer um transplante cardíaco. Porque o transplante cardíaco é uma alternativa de exceção, é um tratamento de exceção. Não é muitos pacientes que vão fazer um transplante cardíaco. É quando realmente já não tem mais nenhuma opção de tratamento e aí não tem mais jeito, apenas você transplantando aquele órgão ali para dar uma nova chance de vida para aquela pessoa. E aí nós vamos detalhar um pouquinho mais aqui quais são essas indicações. A primeira delas ali, o fator mais importante, é a insuficiência cardíaca, tá? A insuficiência cardíaca, o que é isso? Inclusive já tem vídeo aqui, eu vou deixar aqui embaixo na descrição falando sobre esse coração, que é um coração grande, dilatado, um coração fraco. Então a insuficiência cardíaca é isso, é um coração fraco. Mas não basta ser qualquer insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca é que ela é refratária, que ela não melhora, mesmo com o tratamento otimizado, o uso de medicamentos. E aí esse paciente pode entrar num estado de degradação tanto desse coração que ele vai precisar realmente de um transplante. Uma outra indicação são as cardiomiopatias, né? Que ela pode ser dilatada, como eu acabei de falar, mas ela também pode ser restritiva, ela restringe o enchimento do coração. Tá? Então, uma pericardite constrictiva, algumas outras situações que vão permitir ou próprias doenças infiltrativas do coração, um coração que fica grande demais, a cardiomiopatia hipertrófica, né, que pode acompanhar um paciente desde o seu nascimento. Então são condições, as cardiomiopatias, que também podem ser indicações ali para o paciente fazer o transplante cardíaco. Existe a questão das doenças valvares. O paciente pode ter doenças valvares tão complexas nas válvulas, que eu costumo chamar aqui de portas do coração, né? As portas que permitem a entrada e saída do sangue pelas câmaras do coração, elas podem ser tão complexas que podem danificar ali aquele coração e já não conseguir mais substituir. O normal hoje é substituir essas válvulas, fazer a troca dessa válvula. Hoje em dia existe inclusive a possibilidade de fazer isso através de um cateterismo, mas existem cardiopatias complexas, valvares tão complexas, que podem sim também ser uma indicação de transplante. O paciente ele pode ter uma rejeição para o enxerto anterior. Essa também pode ser uma indicação. Ele já fez um transplante, esse coração ele não foi, ele foi rejeitado e ele pode ser uma indicação para um novo transplante. Então pode sim, essas são as indicações que tem ali para um paciente receber no transplante cardíaco. Essas indicações são, aliás, as indicações mais comuns. Mas eu preciso explicar para vocês, que eu já estou falando aqui bastante sobre rejeição, o que é essa tal dessa rejeição. A rejeição é uma resposta natural do sistema imunológico do nosso corpo. Quando você recebe um órgão transplantado, a essência do nosso corpo é achar que aquilo ali é estranho e tentar atacar aquilo. Claro, você está pegando um órgão que é totalmente de outra pessoa, de outro ser vivo, implantando dentro do peito de um paciente. Então, tem jeito. O sistema imunológico vai lá tentar combater essas substâncias estranhas, tudo que está acontecendo ali, e infelizmente o órgão transplantado pode muitas vezes ser rejeitado. Existem vários tipos de rejeição. A rejeição ela pode ser hiperaguda, que vai acontecer minutos depois ali, horas depois do transplante acontecer. Existem uma rejeição que ela pode ser aguda, que é a forma mais comum de rejeição. Ela pode ocorrer dias ou semanas, até mesmo meses ali após o transplante. E existe também a rejeição crônica, que acontece ao longo de meses ou anos após o transplante, e é uma deterioração lenta e progressiva do órgão transplantado. Geralmente é menos comum do que uma rejeição aguda e hiperaguda ali que acontece, né? Porque o paciente vai recebendo medicamentos imunossupressores, né? Vai recebendo medicamentos que vão evitar, que vão controlar. E como eu disse para vocês, esses medicamentos cada vez mais foram buscando equilíbrio de prevenir uma rejeição e de evitar uma infecção. Porque quando você suprime totalmente, inclusive nós vamos falar aqui sobre esse transplante aí do Faustão, teve gente que achou que foi rápido demais. Por que o Marcinho também estava esperando um transplante cardíaco, por que ele não foi transplantado? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Então quais são as contraindicações? Quais são os critérios de exclusão? O que poderia fazer um paciente com indicação de receber esse órgão, o coração, não conseguir transplantar, está contraindicado? E aí eu vou falar que é uma das causas que pode ter diferenciado o Faustão, por exemplo, do MC Marcinho ali, que foi o caso, pelo que se sabe, tá? Eu sei as informações através da mídia, através dos órgãos públicos, mas tem como as equipes que fazem o transplante,
eles têm acesso a todas as informações de todos os pacientes. Todas essas informações estão abaixo de um guarda-chuva ali, que é o Ministério da Saúde. Então, as informações que nós temos era que o MC Marcinho estava infectado. E uma das contraindicações é o paciente estar com uma infecção não controlada. Presta atenção, nós acabamos de falar aqui. Nós falamos que o paciente ele vai receber medicações que vão suprimir o sistema imunológico, medicações imunossupressoras, medicamentos que vão evitar com que ele rejeite esse coração novo. Então ele não pode ter uma infecção. Se eu estou ali suprimindo o sistema imunológico, como é que eu vou transplantar um coração novo para uma pessoa que está com uma infecção não controlada? Eu vou dar um remédio para ele e depois para o sistema imunológico não reagir a nada, ele vai morrer de infecção. Então, uma infecção não controlada é uma contraindicação para a realização de um transplante. Ah, doutor Belisário, mas aí o Faustão também tinha 73 anos. Eu já ouvi falar que esse negócio de transplante vai até 70. Verdade. Em muitos casos, nós consideramos que entre 65 e 70 anos, os pacientes eles podem ser considerados a partir dali não elegíveis. Mas cada caso é um caso. Cada vez mais hoje na medicina, nós temos falado muito mais em expectativa de vida, se ele tem ou não outras doenças, quanto tempo ainda tem ali previsto de vida para ele, se ele conseguir tratar aquela doença específica, que no caso aqui era a insuficiência cardíaca, se ele pode receber um coração, mesmo com mais de 70 anos. Mas ali nós temos os 70 anos ali como um ponto meio que de corte ali clássico para considerar um paciente como um paciente não elegível. Pode ser que não seja apenas o coração que esteja sofrendo. Vamos imaginar situações onde o paciente tem insuficiência de múltiplos órgãos. O coração não funciona, os rins não funcionam. Opa! Existe até a possibilidade do coração e o pulmão estarem ruins e ele transplantar os dois órgãos. Pode fazer um transplante de coração-pulmão. Isso pode acontecer. Mas não pode ser muitos órgãos. Os rins estão ruins também. Opa! Outra coisa importante aqui, quando a insuficiência cardíaca é muito grande, e aí você deve ter lido também que o Faustão, por exemplo, estava fazendo ali, ele estava fazendo diálise, então os rins pararam de funcionar, mas os rins pararam de funcionar em consequência a um coração que não conseguia bombear sangue direito para perfundir bem os rins. E aí, por isso, eles pararam de funcionar. Agora, se o paciente ele tem muitos órgãos que estão entrando em falência, em sofrimento, falência circulatória, sangramento, ele tem muitos problemas, insuficiência de vários órgãos independentes, né? Eles estão ali, os rins falham, o coração já está falhando, né? O fígado falha, o pulmão é ruim, aí ele pode ser uma contraindicação para a realização do transplante. Então, quando ele tem uma falência de múltiplos órgãos, isso pode ser sim tirar esse candidato dali, porque aumenta muito o risco dele não ir bem nesse pós-operatório. Existem algumas doenças infecciosas também, como por exemplo o paciente com tuberculose, com HIV, esses pacientes, justamente por conta dessa questão de tomar medicamentos que são imunossupressores, ele pode ser contraindicado para o transplante. Uma outra situação é, por exemplo, se ele tem um câncer que vai reduzir muito a expectativa de vida dele. Ele tem um câncer onde, por exemplo, assim, ele não tem mais tratamento, ele não tem condições, não tem expectativa de vida em virtude daquele câncer. Não tem jeito, esse paciente também está contraindicado muitas das vezes para a realização de um transplante. Porque vai aumentar muito, mesmo que ele tenha tido, por exemplo, um câncer no passado, e se ele tem um risco de recidiva desse câncer, ele também pode ser considerado. Uma outra coisa que talvez muita gente não saiba, talvez essas coisas aqui que eu comentei você já até tivesse lido em algum lugar, mas existe uma coisa que é o autocuidado aqui que é muito importante. Então pode ser que esse paciente ele tenha problemas psicológicos ou psiquiátricos graves que não estão bem controlados, tá? E esse paciente não pode fazer transplante. Por quê? Porque ele vai ter que tomar a medicação direitinho, no horário certo, vai ser rigorosíssimo com isso, entendeu? Então ele não pode ter nenhum histórico ali de doença psiquiátrica grave, porque se ele tiver algum problema de doença psiquiátrica grave, isso pode atrapalhar a recuperação dele, o autocuidado dele depois da cirurgia, e aí ele pode realmente não ir bem no pós-operatório. O abuso de substâncias, que são substâncias como abuso de álcool, cigarro, ou até mesmo outras drogas ilícitas ali, isso também é uma contraindicação para a realização do transplante. Então, por quê? Porque esse paciente pode passar por um período de abstinência ali significativa e pode não ir bem. Então, tudo isso é considerado, a avaliação ela é sempre feita de forma individualizada, porque visa principalmente saber como é que esse paciente vai ficar depois do transplante.
Agora vamos falar de uma parte boa, maravilhosa, sobre eu gosto bastante dessa parte aqui, que são as etapas para o transplante cardíaco. Qual é que é a primeira etapa para o transplante cardíaco? É justamente essa que nós estamos falando aqui, que é a avaliação da elegibilidade. Nome difícil, doutor Belizari. É a avaliação e a preparação do paciente. É saber quem é que é realmente candidato. E a partir de sabendo quem é que é esse candidato, o coração está muito fraco. Fração de ejeção, que é o quanto esse coração consegue bombear sangue, abaixo de 30%. Existem critérios claros que nós consideramos, para que não vou ficar falando daqui, dando aula para vocês sobre isso, mas existem critérios bem claros, bem definidos. Por isso que aqui a gente pode falar que a fila do transplante cardíaco ela é diferente das outras filas, porque existe uma fila de gravidade e existe uma fila que você vai considerar de compatibilidade, uma fila que para doentes mais crônicos, para pacientes que vão precisar de um transplante, eles estão aguardando o transplante ali, mas eles ainda não estão tão graves ao ponto de precisar de medicamentos ou até mesmo de precisar de suporte mais avançado de vida para esse coração continuar batendo. Então, quanto mais grave esse paciente tiver, ele já pega essa fila aqui e já vai lá para cima. Porque ele está precisando de medicações, ele tem pouco tempo de vida se esse coração não for transplantado. E lembre-se, acima de tudo, ele não pode ter infecção. Então, a primeira parte é essa, avaliar quem é que é elegível, quem tem indicação para fazer o transplante, e quem está mais grave. E aí vai se seguindo, vai entrando nessas duas filas ali para poder fazer isso. E vai monitorando, vai ajustando o tratamento enquanto espera um doador. A gente precisa considerar aqui também um outro ponto importante nessa fase inicial, que é a preparação para a cirurgia. Você vai organizar ali, às vezes você mora em uma cidade, em um estado que é um centro não transplantador. Por exemplo, hoje no meu estado não faz transplante cardíaco. Já fez anteriormente, hoje nem faz. Não faz transplante cardíaco. Então essa pessoa que está precisando de transplante cardíaco, hoje ela não pode ficar aqui. Ela vai ter que se deslocar, então ela tem que ir para uma cidade que seja um centro transplantador de coração, para que ela possa realmente ficar próximo, ficar atento, porque o coração tem pouquíssimo tempo. Você, inclusive, se não sabe aí quanto tempo um coração pode ficar fora do corpo humano e ainda ser viável aqui para o transplante, já deixa seu like nesse vídeo, já se inscreve no canal que eu vou responder daqui a pouquinho. Vou falar de todos os órgãos aí principais que envolvem o transplante, quanto tempo é que eles podem ficar fora do nosso corpo ali. E aí nós vamos passar para o dia do procedimento. Para o dia lá que você entra na sala de anestesia. Inclusive eu tenho aqui um vídeo que eu vou mostrar para vocês aqui, olha só esse vídeo, que é bem maneiro aqui, que ele mostra toda uma sala de cirurgia. Eu já tive a oportunidade aqui com vocês de falar e de fazer um vídeo, eu vou deixar aqui também na descrição desse vídeo, que era um vídeo onde eu mostrava como é que era uma cirurgia cardíaca, né? E aí mostrava toda a sala da cirurgia cardíaca, eu mostrava como é que era o passo a passo da cirurgia cardíaca. Eu vou mostrar um pouquinho disso daqui de novo, mas esse vídeo é bem interessante, porque ele é um vídeo que mostra em 360. Se você tiver a oportunidade de ver, acho que é Southwestern, essa é Southwestern Medical Center, e ele mostra em 360 graus. Se você pegar pelo celular, você vai ter a oportunidade, eu estou mexendo aqui, ó, você consegue ver toda a sala de cirurgia, a equipe que está envolvida aqui. Então você consegue ver toda a sala de cirurgia, ver todos o momento aqui direitinho onde eles começam a falar. E tem a equipe de anestesia aqui, olha, estão atrás aqui, a casinha deles aqui. Tem uma coisa muito interessante para quem aí, eu sou ecocardiografista, gosto muito, tem um eco aqui, rolando aqui no meio, um eco transesofágico. O eco transesofágico, ele é como se fosse ali uma endoscopia, né? A gente passa a sonda pela boca do paciente, desce no esôfago lá, fica lá do ladinho do esôfago lá, que é bem coladinho ali no coração, para monitorar esse coração durante o transplante. E aí tem pontos aqui que são cruciais, mas a equipe anestésica ali é um ponto importante ali desse procedimento todo, importantíssimo ali. O tipo de anestesia é uma anestesia geral, o paciente, claro, vai ser sedado, vai ficar completamente adormecido durante a cirurgia, vai ser entubado durante o procedimento, vai respirar com a ajuda de aparelhos para que você possa fazer isso direitinho. E aí daí você começa a cirurgia em si, né? O acesso ao coração em si. Você tem esse vídeo aqui, eu acho que de um hospital metodista de Houston, né?
E aqui é muito interessante porque ele vai mostrando passo a passo aqui. Eu vou deixar outro vídeo que eu tô falando só de cirurgia cardíaca, explicando para vocês, mas eles vão lá, olha, vai abrindo por partes, né? Ele vai mostrando aqui por partes, aqui abrindo cada uma dessas estruturas. Então ele divide aqui, ó, pele, tecido celular subcutâneo, vai abrindo aqui direitinho, ó, tá um pouquinho acelerado aqui para que você possa ver, até acessar o osso. Aí o osso ele vai com a serrinha lá, ó, tá vendo a serra aqui? Vai abrindo o osso externo, o osso bem do meio do peito aqui, e aí com o afastador ele vai afastar aí esse osso para ter acesso ao coração, né? Então ele vai ter acesso ao coração, o pericárdio, a membrana que envolve o coração, e aí ele passa para uma parte que é uma parte bem interessante. Deixa eu pegar meu coraçãozinho aqui para ajudar para vocês, que a cirurgia em si, ele vai passar para esse ponto da cirurgia em si. Como é que você retira esse coração? Eu vou colocar. Tem um ponto importante para você ter acesso ao coração. Vou mostrar no vídeo para vocês aqui também do 360, que a gente consegue ter um acesso legal. Vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo do 360 a circulação extracorpórea. Então você consegue ter uma máquina de circulação extracorpórea. Você coloca o paciente nessa em circulação extracorpórea, né, para poder acessar o coração, para poder ter retirado esse coração ali. Quando você retira o coração, em geral, os cirurgiões eles costumam dizer que essa cirurgia ela é tecnicamente, vamos dizer assim, se pode utilizar essa palavra, mas cirurgicamente ela é uma cirurgia que ela é tecnicamente mais simples, porque você vai pegar as artérias principais, né? As artérias que são a artéria aorta, você vai retirar, tem até um vídeo aqui bem interessante mostrando um pouquinho sobre isso. Ele vai você retirar direitinho, ó, cortar a aorta aqui. Isso aqui é de um hospital de Cincinnati, né? Um hospital infantil de Cincinnati. E corta a aorta, corta a artéria pulmonar, ele vai cortar a veia cava superior e a veia cava inferior, na entrada da veia cava inferior. E aqui atrás do coração tem a chegada das veias pulmonares, e ele vai excluir essas veias pulmonares aqui. No vídeo a gente consegue ver bem direitinho, ele vai tirar essa parte de trás aqui do coração, vai excluir as veias pulmonares para ter acesso às veias pulmonares. Então essa é uma parte de uma técnica cirúrgica. Pronto, o coração está retirado, submetido à cardioplegia, né? Ele recebe uma substância para ficar paradinho ali e vai ser colocado numa caixa de gelo ali para poder transportá-lo para o local onde vai acontecer o transplante. Em geral, no mesmo hospital, às vezes não, às vezes o coração, por isso tem sempre aquela imagem do helicóptero, a imagem da ambulância levando esse coração ali, porque às vezes esse centro pode ser um outro centro que está recebendo o coração ali. Então esse ponto da circulação extracorpórea, retirada do coração, levada desse coração até o local onde o receptor vai receber esse coração, esse é um ponto muito importante. Então ele pode acontecer na mesma instituição, no mesmo hospital, pode acontecer em hospitais diferentes essa captação do coração, e vai para implantar um novo coração no doador. Quando chegar para implantar o novo coração no doador, todas essas suturas, todos esses vasos que foram desligados, eles serão reconectados no novo doador e adaptados ali direitinho àquela nova caixa torácica, aquele novo tórax ali. A partir daí vem uma fase que é uma fase que eu adoro, que é uma fase muito difícil, que é a fase onde esse paciente vai para a UTI, da recuperação, no pós-operatório, em uma unidade intensiva avançada, uma unidade de terapia intensiva realmente avançada, onde toda a equipe está habituada a trabalhar com esse tipo de paciente. Não é uma UTI comum, né? Hoje nós classificamos as UTIs em baixa complexidade, média complexidade, e uma UTI em nível 3, que é uma UTI de altíssima complexidade. Ele vai para esse tipo de UTI, para esse tipo de pós-operatório, onde as pessoas estão habituadas a trabalhar, porque ele é um paciente totalmente diferente, né? E tem todos os cuidados ali no pós-operatório de um transplante que você precisa estar atento, que você precisa respeitar, para saber se ele está funcionando normalmente, e ficar muito atento às complicações. Então, você precisa de equipamentos especializados, de um monitoramento constante, para que você possa não perder nada daquele coraçãozinho ali, para saber se ele não tem uma rejeição hiperaguda, para que você possa realmente ficar atento. E aí entra numa fase depois, uma fase de reabilitação.
que é uma fase onde esse paciente com o coração novo começa a recuperar toda a sua função cardiovascular. Ele começa ali uma reabilitação com exercícios leves, a alimentação vai mudando, ele não pode voltar, claro, a hábitos que possam ter levado à doença anteriormente, né? Aí você me pergunta, então, Belisário, o paciente vive bem com o coração novo? Vive muito bem, tem até Olimpíada aqui, mundiais, né, Olimpíadas mundiais ali de pacientes transplantados do coração, né, e para todos os vários tipos de esportes que acontecem ali, Olimpíadas realmente ali de pacientes transplantados do coração. Então dá para viver muito bem depois de um transplante cardíaco, se tudo for bem, se essa compatibilidade for respeitada, se todos os rituais forem seguidos ali desde esse momento hiperagudo na sala de cirurgia até um momento que é um momento realmente de pós-operatório um pouco mais longo. Isso daí é importantíssimo, importantíssimo mesmo. Existem dificuldades? Existem. Além dessas dificuldades técnicas, cirúrgicas, essa grande equipe envolvida, ter um doador, né? Tudo isso, existe uma grande questão que o tempo que o coração pode ser retirado do doador e ele pode ser implantado em um receptor, ele é muito curto em comparação aos outros órgãos. Esse intervalo de tempo, devido ali à suscetibilidade que o coração tem de sofrer uma isquemia, de faltar oxigênio para ele, entendeu? Ela é muito pequena. Para você ter uma ideia, o rim, por exemplo, ele pode ficar até 24 horas de isquemia fria. Ele pode ficar até 24 horas fora do corpo do doador ali para que você possa colocar em um receptor. Então tem um tempo muito grande. Fígado, pâncreas, intestino, por exemplo, podem ficar 12 horas, tá? Já o coração e o pulmão de 4 a 6 horas. Em geral, ali 4 horas, 6 horas é o limite, está estourando. Só que a tecnologia ela tem avançado demais. E hoje em dia tem o que nós chamamos ali de Heart in Box, né? Existe uma empresa, eu vou mostrar umas imagens para vocês aqui, que ela tem trabalhado muito nisso, né? Que é uma empresa Transmedics, que é uma empresa que ela tem desenvolvido ali o Heart in Box. Deve ver se ela tem umas imagens aqui, inclusive tem uma imagem aqui de uma televisão do Al Jazeera, e umas imagens aqui que são uma reportagem que ele mostra realmente como é que foi essa retirada ali desse coração, mostra todas as imagens e mostra esse coração sendo colocado dentro de uma caixinha. Esse coração colocado dentro de uma caixa, e lá dentro dessa caixa ele pode durar até 24 horas, ele pode ser colocado ali e ele pode durar para o transporte, ele dura mais tempo para o transporte, isso é muito importante, durar esse tempo inteiro para o transporte. Então, mas hoje isso não tinha avançado. Isso daí era transplante. Já pensou pegar um coração ali e colocar dentro de um cooler, de uma caixa? Graças a Deus, esse é um dispositivo que tem sido utilizado para religar esse coração nos vasos. Ele vai fazer a oxigenação desse coração ali e vai permitir com que esse coração fique mais tempo, e aí você permite, agora você está expandindo em muito. Por exemplo, o Brasil tem, que costuma-se dizer isso, né? Tem dimensões continentais, ele é um país extremamente grande, e às vezes o doador está lá no sul, ele está lá no Rio Grande do Sul, às vezes o receptor está aqui em Belém do Pará, então isso vai permitir com que essas pessoas possam ter acesso, porque a compatibilidade ela é muito difícil. A compatibilidade ela tem essa raridade do doador, e essa compatibilidade no coração ela também é um pouco mais difícil. Então, por isso que é tão importante essas inovações tecnológicas aqui. E aí o Heart in Box, né, o coração que está dentro de uma caixa ali, fica funcionando por mais tempo. Ele realmente permite isso, permite que esse coração dure mais tempo. Essas imagens são imagens impressionantes, né, do coração ali batendo, funcionando fora aí do peito, e a pessoa tendo acesso ali. Isso é um avanço muito grande, isso é muito importante, isso é maravilhoso demais. Fica encantado, né? Igual a gente besta olhando esse negócio aqui. Mas, poxa, isso aqui é lindo demais, cara. Isso é maravilhoso demais. Então, uma parte que o repórter até olha. Eu vou deixar esses vídeos todos aqui, pessoal, na descrição também, se vocês quiserem acessar, ver o vídeo inteiro. Ele tem ali, pede para tocar o coração e tal. Isso é um negócio maravilhoso ali. Outro avanço tecnológico que tem ajudado bastante a pessoa que é candidata a um transplante é porque ela não tinha muito tempo para esperar. E hoje em dia existe o que a gente chama de ponte para transplante. São tratamentos onde ele é uma ponte, ele é uma ligação. Dentre eles o dispositivo de assistência ventricular esquerda. Então, esses são dispositivos onde são colocados, vou mostrar um vídeo aqui para vocês. Esse aqui é o coraçãozinho aqui, como se tivesse, sempre quando essa imagem aparece, mostrar aqui o coração para vocês. Sempre quando essa imagem aparece é porque eles pegam o coração
tirasse, assim, como se cortasse o coração no meio aqui. Peguei o coração, abri aqui. Lembra o coração lá do churrasco? Abri aqui. Esse coração, essa imagem. E quando esse lado esquerdo, principal lado aqui do coração, ele falha, ele precisa de assistência. E você não tinha como. Ou era o transplante ou era nada. E tinha gente que não conseguia esperar. E esses dispositivos permitiram, por exemplo, que essas pessoas esperassem mais tempo. É um dispositivo que ele é implantado ali, costuma ser implantado na pontinha do coração ali, e ele vai permitir, tem dispositivos hiperagudos que vão ser para os primeiros dias ali, pode ser um dispositivo que é longo. Olha, tá vendo essa paciente aqui? Ela tá com um dispositivo que ela tá aqui com ele, ó, ela tá andando na rua, ela controla, é uma bolsinha que ela vai caminhando ali, os médicos têm como acompanhar isso, e ela vai tendo uma vida ali, uma vida normal. Como lembra que eu falei das situações, o paciente pode ter, por exemplo, isso aqui é uma indicação, inclusive, não só como ponte, mas como um tratamento definitivo. Às vezes ele tem um câncer que a expectativa de vida dele não vai durar tanto ao ponto dela poder esperar no transplante. E aí ela coloca um dispositivo desse, mas para candidatos, pessoas que estão precisando, são candidatos a um transplante, permite que elas possam esperar. Permite que elas possam esperar no transplante. Isso é muito importante, porque senão não se tinha tempo de esperar um transplante ali, e isso era muito ruim para muitos pacientes. Então, isso é um avanço tecnológico, os dispositivos de assistência ventricular que permitem com que o paciente possa esperar mais tempo por um transplante. Se você não entendeu muito bem essa parte dos ventrículos artificiais aí, deixa aqui nos comentários que depois, se você quiser, eu faço um vídeo só falando sobre esse assunto aqui, que vai ser bem interessante explicar para vocês como é que esses dispositivos funcionam e como eles têm ajudado aí muitas pessoas a viver com o coração, mesmo com esse coração muito ruim ali, e permite que as pessoas tenham uma vida saudável, tranquila e consigam viver com as suas famílias aí, sem esse problema tão grande que é a insuficiência cardíaca grave para muitos pacientes. Uma alternativa, já que não tem coração para todo mundo, né, pessoal? Eu tenho que falar para vocês de outro avanço também, que é o xenotransplante. Por que eu preciso falar para vocês sobre isso? Porque o xenotransplante, ele é um avanço ali que não é de hoje, que é a ideia de usar órgãos ali de animais, né, para transplantar para seres humanos. Já tem décadas que é pesquisado isso daí, mas o ano passado teve uma cirurgia, um transplante cardíaco que foi feito nos Estados Unidos, justamente um xenotransplante ali. Por quê? Porque se pensa nisso, por conta da escassez de órgãos, entendeu? Não tem órgãos, tem muito mais pessoas precisando de um transplante do que pessoas compatíveis para doar também, né, pela compatibilidade. Então pode ser que sim, pode ser que exista essa possibilidade. Então existem avanços ali nessa área. Os desafios realmente eles são enormes, porque existe um risco muito maior. Se o risco de rejeição entre humanos ele é grande, imagine o risco de rejeição ali entre de um animal, receber um coração de um animal. Existe a possibilidade, que é um campo que pode avançar muito, que é o de regeneração miocárdica e de terapia gênica. Isso aqui da terapia gênica, ela é muito, acho que só tem a se expandir, a se crescer. Como se o coração pudesse se regenerar. Então acho que isso aí hoje pode ser a vanguarda das pesquisas ali, e tá ali prometendo, muita gente falando que isso pode revolucionar potencialmente ali, para evitar de que essa pessoa possa precisar de um transplante. Então assim, células-tronco, a ideia é realmente que esse coração possa se recuperar. Por quê? Porque as células do nosso coração que foram danificadas, essas células do nosso coração só são produzidas na barriga lá da nossa mãe. Depois não são mais produzidas. Tá? Então a regeneração delas, se faz de forma equivocada, ou então não é capaz nem de se regenerar da forma adequada. Então a possibilidade de utilizar células-tronco, de utilizar pesquisas que estão estudando isso para que isso possa ser utilizado cada vez mais, isso daí pode estar realmente na vanguarda aí dos estudos, e a gente estou esperando novidades, vou trazer aqui para vocês quando a gente tiver novidades sobre essa terapia gênica aí. Mas enquanto todas essas novidades não chegam, um ponto principal que a gente precisa discutir aqui é o quão crucial é a doação de órgãos, o quão crucial isso é importante e o quão sério isso é no Brasil. Tá? O sistema de regulação, como ele funciona, isso é público, você tem acesso a isso, todas as pessoas têm acesso a isso.
as equipes transplantadoras têm acesso a essas informações. Então o Sistema Brasileiro de Doação de Órgãos, ele é um sistema extremamente, como eu disse para vocês, o Brasil foi um dos precursores disso no mundo. E ele é todo coordenado pelo Ministério da Saúde. O órgão que vai supervisionar e regular todo esse sistema, né? Então ele é público, ele é gratuito. A pessoa que tem convênio, a pessoa que é do SUS, a pessoa que pode pagar, ela é igual dentro desse sistema. Tá? Existem pessoas muito sérias, existe uma ética internacional toda envolvida nisso, existem normas e leis que regem isso. Então esse sistema ele é muito transparente e ele é muito seguro para que ele realmente possa ser ético e eficiente. Então o Brasil ele é um país que leva a doação de órgãos muito a sério, tá? Todo o processo ele é cercado de muitos cuidados, desde a identificação ali do potencial doador, que passa pelo diagnóstico da morte encefálica até a retirada e o transplante desses órgãos. Bem, pessoal, essa era a mensagem que eu queria deixar para vocês, uma mensagem de amor, de esperança. A doação de órgãos, ela salva vidas, ela salva muitas vidas. Se você gostou desse vídeo, já se inscreve no meu canal, ativa o sininho aí para não perder nenhum vídeo como esse, onde eu busco explorar bastante, explicar para vocês, desmistificar um pouquinho aqui muito da cardiologia, da medicina, para que vocês possam ficar mais conscientes e cuidar melhor da saúde de vocês.